Olá, bem-vindos ao CITREP da Semana Epidemiológica 51, que vai dos dias 14 de 12 de 2025 a 20 de 12 de 2025, apresentado pela residente de Vigilância em Saúde, Iana Lins, médica veterinária. Neste CITREP abordaremos síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, arboviroses, sarampo, influenza aviária, febre amarela, coqueluche, alerta ambiental, febre do Vale do Rift, gripe aviária e Marburg. Sobre os casos de síndrome gripal atendidos pela atenção básica no DF, percebemos que em um comparativo anual, o mês de dezembro mostra uma diminuição no número de atendimentos, ficando entre 2.000 e 3.000, e a proporção de casos de síndrome gripal em relação a outros atendimentos gira em torno de 5 a 6% nos últimos meses, com um pico na semana 20, de mais de 10% da proporção de atendimentos. A vigilância sentinela mostra que, nas últimas 5 semanas, o metapneumovírus vem ganhando espaço de forma consistente, tornando-se o segundo vírus mais detectado após o rinovírus. Esse aumento indica uma intensificação da circulação comunitária e exige atenção para possíveis impactos. A última previsão do Infogripe mostra Roraima em risco para esrague, enquanto Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Sergipe e Espírito Santo estão em alerta. Os demais estados permanecem em zona de segurança, embora Roraima tenha tendência estável. Pará, Acre, Tocantins, Mato Grosso e o Distrito Federal apresentam mais de 95% de probabilidade de aumento. Isso significa que o DF deve se preparar para o crescimento das internações por esrague nas próximas semanas. Trazendo um panorama sobre esrague no Brasil, até a semana epidemiológica 47, observa-se que em 2025 foram registrados em torno de 217 mil casos de esrague, valor superior ao observado em 2023, com em torno de 168 mil, e 2024, com 166 mil. Quanto aos óbitos, os registros também foram maiores em 2025, sendo 12.607, em comparação a 2023, que foram 11.279, e em 2024, com 10.548. A letalidade apresentou redução ao longo do período analisado, passando de 6,7% em 2023 para 6,3% em 2024 e 5,8% em 2025. Sobre os casos confirmados de esrague no Brasil, pode-se perceber principalmente um aumento na presença do metapneumovírus e rinovírus como causadores das internações hospitalares. Esse aumento se dá principalmente na região sudeste do Brasil, que tem maior impacto nos números de internação por esrague. Sobre os óbitos da semana epidemiológica 47 a 50, percebe-se uma prevalência maior de SARS-CoV-2, seguido pelo rinovírus e influenza. Tratando-se de arboviroses no Brasil, entre as semanas epidemiológicas 47 e 50 de 2025, o Brasil apresentou transmissão significativa de dengue, com destaque para alguns estados que registram maiores coeficientes de incidência por 100 mil habitantes. O Acre lidera com 67,5 casos prováveis, seguido por Goiás com 42,8, Espírito Santo 40,2 e Paraná 39. No mapa, observa-se uma concentração de áreas com maior incidência nas regiões Centro-Oeste e Sul e partes do Sudeste e Norte, com municípios apresentando valores elevados, acima de 200 casos por 100 mil habitantes. Já áreas do Nordeste e parte do Norte apresentam incidências mais baixas. O cenário indica a circulação expressiva do vírus em diferentes regiões do país, reforçando a importância de ações de vigilância e controle, especialmente nos estados com maior risco identificado. Entre as semanas epidemiológicas 47 e 50 de 2025, os estados do Centro-Oeste apresentavam incidência elevada de dengue em diversos municípios, com destaque para Mato Grosso do Sul e Goiás, onde há maior concentração de áreas com valores acima de 200 casos por 100 mil habitantes. Mato Grosso também registra municípios com incidência alta, embora de forma mais distribuída. O cenário reforça a intensa transmissão regional e a necessidade da atenção prioritária em municípios com maior risco. Na semana epidemiológica 50 de 2025, o DF registrou 109 casos notificados de dengue, enquanto a estimativa indica cerca de 278 casos. A diferença entre os valores mostra possível subnotificação e sugere que a circulação viral pode ser maior do que o registrado oficialmente.
O Brasil registrou 2.946 casos prováveis de chikungunya entre as semanas 47 e 50 de 2025. O estado com maior incidência foi o Mato Grosso do Sul, com 27,2 casos por 100 mil habitantes e 790 casos prováveis, destacando-se como principal foco no período. Em seguida, aparecem Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Tocantins, com incidências bem menores, entre 2,8 e 4,7, indicando menor circulação do vírus nessas localidades. O mapa reforça visualmente a concentração de maior incidência na região centro-oeste, sobretudo em Mato Grosso do Sul. Sobre o Oropuxi no Brasil, entre janeiro e novembro de 2025, o Brasil registrou 11.987 casos de febre de Oropuxi, com destaque para o Espírito Santo, que concentrou a maior parte das notificações, com 6.326 casos. Outros estados relevantes foram Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraíba, porém com números significativamente menores. Até o período analisado, foram contabilizados 5 óbitos confirmados e 2 em investigação, evidenciando impacto clínico limitado, mas com circulação expressiva do vírus em algumas regiões, especialmente no Sudeste. Entre janeiro e novembro de 2025, registrou-se no Brasil um cenário preocupante de febre amarela, com 119 casos humanos confirmados e 47 óbitos, resultando em uma letalidade elevada de 39,5%. Paralelamente, foram confirmados 126 casos em primatas não humanos, evidenciando a circulação ativa do vírus. A ocorrência de casos concentrou-se principalmente no estado de São Paulo, com municípios apresentando altas taxas de letalidade, o que indica gravidade dos casos e possíveis fragilidades na proteção vacinal e na resposta oportuna da vigilância em saúde. O conjunto de dados aponta para a necessidade de fortalecimento das ações de vigilância, prevenção e vacinação, especialmente em áreas com registro de epizootias, a fim de reduzir a ocorrência de casos graves e óbitos. Abrindo o panorama do sarampo nas Américas, o sarampo segue como um evento de grande relevância sanitária nas Américas em 2025. Observamos um volume expressivo de casos concentrado principalmente no Canadá e no México, ambos já ultrapassando a marca de 5.000 casos no ano. Os Estados Unidos também mantêm transmissão relevante, com quase 2.000 casos registrados. Na América do Sul, embora os números absolutos sejam menores, a circulação ativa em países como Bolívia, Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai. Esse cenário evidencia a reintrodução sustentada do vírus em diferentes contextos epidemiológicos, com risco permanente de disseminação transfronteiriça, especialmente em áreas com posições de baixa cobertura vacinal. No Canadá, a situação do sarampo em 2025 é particularmente preocupante. Já são mais de 5.000 casos acumulados, com concentração em províncias como Manitoba, Saskatchewan e Alberta. Um dado crítico é que cerca de 94% dos casos ocorreram em pessoas não vacinadas ou com histórico vacinal desconhecido. A transmissão sustentada por mais de 12 meses levou o país a perder o status de área livre de sarampo nas Américas, um marco epidemiológico importante. Do ponto de vista genômico, circulam principalmente os genótipos P3 e D8, compatíveis com cadeias internacionais de transmissão. No México, o sarampo apresenta uma dinâmica intensa em 2025, com mais de 5.600 casos confirmados e óbitos associados. A curva epidêmica mostra o crescimento importante ao longo das semanas epidemiológicas, com posterior oscilação, mas mantendo níveis elevados de transmissão. A distribuição espacial revela que ampla disseminação territorial, com destaque para o estado de Chihuahua, que apresenta a maior incidência do país. Assim como observado em outros países, a vigilância genômica identifica os genótipos B3 e D8, reforçando o papel da circulação internacional e da susceptibilidade populacional. Ainda sobre sarampo, no Brasil, no último dia 12 de dezembro, foi confirmado um caso de sarampo em São Paulo. O caso se deu em um indivíduo do sexo masculino, com 27 anos, não vacinado e com histórico de viagem aos Estados Unidos. Apresentou febre alta persistente, coriza, tosse, conjuntivite, odinofagia e mal-estar geral e início de exantema em 5 de dezembro. Após isso, o caso suspeito foi notificado em 8 de dezembro e a confirmação ocorreu no dia 12. A investigação encontra-se em curso, com rastreamento de contatos e detecção de casos secundários. Já no Peru, a coqueluche apresenta um volume ainda mais expressivo de casos em 2025, considerando tanto os confirmados quanto os prováveis. Já são mais de 4.000 casos notificados e 52 óbitos.
A análise por departamentos evidencia incidências extremamente elevadas em Loreto, seguidas por Moquegua e Puno. A curva semanal demonstra a persistência da transmissão ao longo do ano, com alternância entre casos prováveis e confirmados, refletindo desafios diagnósticos e capacidade laboratorial. Trata-se de um cenário de alta relevância para a vigilância regional. Agora se tratando de Marburg, na Etiópia. Até a última atualização realizada pelo Ministério da Saúde da Etiópia no dia 19 de dezembro, eram 2.264 casos em investigação laboratorial, 14 confirmados, e dentre os quais foram 9 óbitos, 5 ainda estão em tratamento e 0 recuperados. Se tratando do surto de febre do Vale do Rift, que abrange os países Senegal, Mauritânia e Uganda na África. Essa doença se trata de uma zoonose que é transmitida principalmente pelo contato direto ou indireto com sangue ou órgãos contaminados, ou também por meio da picada de mosquitos infectados, como a Aedes ou Culex. O primeiro caso do surto foi registrado em 26 de setembro de 2025, e até a última atualização, em 17 de dezembro, eram 18.380 casos suspeitos, sendo 599 casos confirmados e 47 óbitos. Se tratando de alertas ambientais no Brasil, a interface de divulgação de alertas públicos até o dia 20 de dezembro havia emitido alerta sobre chuvas intensas no Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso, Amazonas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Pará. Ainda também emitiu alertas para riscos de deslizamentos em Minas Gerais e em Formosa, Goiás. O INMET publicou um aviso iniciando em 20 de dezembro ao meio-dia. O alerta se trata da intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, sendo as áreas afetadas as regiões metropolitana de Porto Alegre, sul catarinense e sudeste rio-grandense. Por fim, tratando-se de malária no Brasil, foram identificados 2 casos confirmados de malária por Plasmodium falciparum importados da Angola, em residência de Brasília, Distrito Federal, com notificação ocorrida entre 19 e 21 de dezembro. Os casos estão relacionados a uma viagem internacional recente realizada por um grupo numeroso de pessoas que esteve em Luanda no início do mês, com retorno recente ao Brasil. A composição e a abrangência desse grupo ainda estão em processo de verificação pela vigilância epidemiológica, o que reforça a necessidade de acompanhamento contínuo e atenção à ocorrência de possíveis casos adicionais associados a esse evento de exposição. Os casos confirmados por malária no Brasil são: o primeiro em um homem de 41 anos que teve início dos sintomas em 18/12 e apresentava febre, calafrios, delírios, sonolência e está atualmente hospitalizado. O segundo homem de 39 anos também apresentou início dos sintomas em 18/12, apresentando febre e calafrios. Ambos estão com teste rápido positivo e aguardando o teste da gota espessa. Ainda são casos suspeitos. Em Brasília, no DF, um homem de 37 anos, teste rápido negativo e está em acompanhamento. E em São Paulo, um integrante do mesmo grupo deu teste negativo e também segue em monitoramento. As principais recomendações são a intensificação da vigilância e atenção da rede de saúde, e, além disso, a priorização da identificação, diagnóstico e tratamento precoce em viajantes procedentes da Angola. Os autores desse CITREP são Clara Feitosa, Fernanda Pinheiro, Yana Lins, João Vitor, Camila Araújo e Márcio Luiz, tendo como revisores Jonas Lotufo Brandt e José Lucas.